Fala turma, mais uma aula de computacional. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro do professor Justino, que trata sobre fundamentos e equilíbrio de estruturas de materiais. Bem, nesse caso aqui, esse livro é bem focado na parte de materiais, mas toda a parte de elucidação que nós vamos ver nesse capítulo, de otimização de estrutura, que é basicamente o que o capítulo trata, ele fala de materiais, mas isso serve para moléculas também, né? Então, tanto é que alguns exemplos que eu vou mostrar aqui, os cálculos foram feitos no Gaussian. Vou mostrar futuramente para vocês. Tem algumas coisas do quanto expresso também, então essa parte ela é fundamental tanto do ponto de vista do estado sólido, quanto do ponto de vista molecular. Tudo bem? Deixa eu pegar meu pointer. Então, capítulo 4. Temos aqui, ó. Equilíbrio, estruturas de equilíbrio de materiais, quais são os fundamentos? Esse é o capítulo 4. Então, o que nós vimos basicamente no capítulo 2 e 3? Então, ó, nós temos aqui que nos capítulos 2 e 3 nós discutimos como que o sistema eletrônico no estado fundamental sobre a premissa de que a posição nuclear estava fixa. Nós desenvolvemos todas aquelas equações de Schrödinger, todos os termos cinético, potencial, de repulsão, de atração, eletrônico, nuclear, e naquele caso as posições nucleares estavam fixas. Então o que nós vamos ver? Nós vamos ver, por exemplo, no caso do hidrogênio, que tem duas posições nucleares, um átomo de hidrogênio está aqui. Como que é feito o processo para esses átomos que estão, vamos supor, distante, otimizarem sua estrutura, diminuírem a distância dos núcleos, até eles obtiverem uma posição ótima, as posições nucleares, e nós podermos determinar a distância. Então nós vamos ter dois grandes momentos nessa aula de hoje. Um é a aproximação de Bohr-Oppenheimer, onde é possível desacoplar o termo nuclear do termo eletrônico, tá? E o outro grande momento vai ser as equações de Hellmann-Feynman, para nós descobrirmos a força que atua no núcleo até, deixa eu tirar aqui, até essa estrutura convergir, a força se tornar igual a zero, e para integrar isso nós vamos utilizar o algoritmo de Verlet. Tá? Mas nós vimos anteriormente no capítulo 3, com Chan, Humbert-Kohn, na parte de DFT, ó, particularmente nós vimos no capítulo 3, como calcular a energia total utilizando a densidade eletrônica. Então minimizamos a densidade, nós também minimizamos a energia e temos uma relação unívoca de 1 para 1 entre a densidade e a energia. Foi isso que nós estudamos no capítulo 3. Esse capítulo 4 nós vamos tratar sobre as condições de equilíbrio dos materiais e nós também vamos falar um pouquinho, mas aí a parte mais de book módulo, como é que nós causamos estresse compressivo, estresse tensivo no capítulo 5. Ó. Então no capítulo 5 nós vamos discutir como que o DFT é utilizado para determinar as condições de equilíbrio dessas estruturas, moléculas ou sólidos. Nós vamos limitar essa discussão para energia 0 Kelvin, que, diga-se de passagem, são condições muito próximas, pontos de equilíbrio próximos à condição de temperatura ambiente, condições de temperatura ambiente. Para outras temperaturas, aí temperaturas que fogem muito do equilíbrio, é interessante nós utilizarmos, ou então fazermos uso do refinamento de Ritchie. Se vocês trabalham em parceria com um grupo de estado sólido, se vocês têm uma difração de raio-x, então vocês podem pegar essa difração de raio-x, realizarem a elucidação da estrutura cristalina, fazer o refinamento de Ritchie, então exportar os CIFs, as fases de interesse desse material, então vocês têm a célula unitária e conseguem replicar e fazer todos os cálculos de estado sólido. Ok? Então essas estruturas de equilíbrio correspondem a uma situação onde a força atuante sobre cada núcleo desaparece. Então nós temos forças que atuam no núcleo, minimizamos essas forças, utilizamos alguns algoritmos até chegar no ponto ótimo. Nesse ponto não existe mais força. Tudo bem? D ronde U, D ronde N vai ser igual a zero, não existe mais força. Vou mostrar no cálculo que eu mostrei para vocês. Então esse vai ser o ponto de equilíbrio dessa estrutura. Tá? O ponto no qual a posição do núcleo não muda mais. Tá? Então, dois grandes pontos que nós vamos estudar. Ó, entender como que essas forças experimentadas pelo núcleo usando o DFT para um grupo de posições nucleares, um set de posições nucleares, como que determina-se as forças que atuam sobre os núcleos, tá? E depois, encontrar como que essas coordenadas nucleares usam essa força inicialmente igual a zero. Encontrar
as coordenadas nucleares para quais as forças são inicialmente igual a zero e depois à medida que elas diminuem. Tudo bem? Esses são basicamente os dois grandes pontos desse capítulo. Mas e a equação que nós vamos usar para isso? Nós precisamos calcular essas forças que atuam sobre esse núcleo usando as equações de estrutura eletrônica, certo? Então nós temos a equação 4.1 que nós até já vimos, ó. Como que nós vamos computar as forças que atuam sobre esse núcleo com DFT? Então, é uma autofunção, já vimos essa equação, uma autofunção. Então, nós temos um hamiltoniano que opera numa função, ela resulta numa constante, que vai ser a energia que opera na função. Tá? Então, nós vamos ter que a função de onda nesse caso aqui, relembrem dos capítulos anteriores, nós estamos falando da função de onda total. Então, a função de onda é dependente da posição eletrônica e nuclear. Tá vendo o R minúsculo aqui, ó? R1, R2, R3 até Rn, e do nuclear, R1, R2, R3 até Rm. Tá? Então, novamente, ó, nós temos termos cinético eletrônico, cinético nuclear, potencial de repulsão, potencial de repulsão eletronúcleo, potencial de repulsão eletrônico e potencial de repulsão nuclear. Esses termos da função de onda total dependem da posição dos elétrons e do núcleo. Tá? Então, nós podemos reescrever a função de onda como um produto de dois termos, um apenas eletrônico e um apenas nuclear. Novamente, uma autofunção, nós temos um hamiltoniano que opera numa função de onda, resulta num alto valor e na função de onda novamente. Essa função de onda é a função de onda total. A função de onda total pode ser desacoplada em dois tipos de função de onda, uma eletrônica e uma nuclear. Esse é um grande momento. Então aqui nós inserimos o fato de conseguirmos desacoplar termos nucleares e termos eletrônicos. Então, ó, a função de onda total pode ser dada como um produto de função de onda apenas eletrônica, o psi de R, e função de onda nuclear, apenas esse QC. Então, a função de onda total, que é dependente da posição nuclear R1, R2, R3 até Rn, e nuclear, núcleo 1, 2, R3, R4, R5 até Rm, é igual o termo eletrônico, psi de R, minúsculo, e o termo nuclear, QC de R. Tá bom? Então, a função de onda total é o produto das funções de onda eletrônica e nuclear. Isso é importante, porque nós vemos que tem dois tipos de função de onda, uma eletrônica e uma nuclear. Tá? Então, dado a aplicação de um potencial externo, que nós vamos pegar um potencial quadrático, como que essas funções de onda se comportam? Nós vemos então aqui no caso o chumbo. Ó. Então essas são as funções de onda do estado fundamental do elétron. A eletrônica é chamada de E. Então essa aqui, ó, nós temos a posição, a função de onda. Então nós temos essa aqui chamada de a função de onda eletrônica. E para o núcleo do chumbo, esse potencial parabólico. E essa aqui é a função de onda nuclear. Ó. E esse aqui, o potencial parabólico que nós estamos estudando para resolver esse sistema. Tá bom? Vocês podem observar que essa função de onda eletrônica ela se comporta como uma função realmente, e a função de onda nuclear ela é basicamente uma linha. É uma função, devido à massa do núcleo, é uma função tão estreita que nós temos basicamente um ponto nesse sistema aqui. Tá? Função de onda total é dependente da posição eletrônica e nuclear, retomando aquela equação, que é então um produto da função de onda eletrônica, ó, psi de R, Rzinho 1, 2, 3 até Rn, e o QC, que é dependente da posição, função de onda nuclear, R maiúsculo, 1, 2, 3 até Rm. Tudo bem? E como que nós podemos inserir mais termos aqui nessa função? Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar a equação 2.8 que nós vimos lá nos capítulos anteriores, para poder separar esse set de equações da posição nuclear. Vamos relembrar a equação 2.27. Nós tínhamos que o potencial nuclear era igual a menos a somatória do enésimo núcleo, ó, aumenta carga nuclear, R menos Rão, esse é o potencial coulombico do núcleo experimentado pelos elétrons. Então, é o potencial coulombico que atua nos elétrons resultado do núcleo. Tudo bem?
Tá aqui, ó, carga do núcleo. Então ele fala que é conveniente nós relembrarmos a equação 228. Eu trouxe a 227 para vocês verem o que é o potencial nuclear, para vocês relembrarem. Mas vamos ver a 2.28. A equação 228 é a equação de Schrödinger da forma termocinético eletrônico, potencial coulombico, tá vendo? Termocinético eletrônico, esse termo é o potencial coulombico, esse é o termo de repulsão eletrônico, psi é igual a epsi. Então agora nós vamos ter que o termo potencial coulombico, ele vai ser, nesse caso aqui da 228, ele era dependente apenas dos elétrons. Tá? Tanto é que V de N é função de RI, R minúsculo I, que está relacionado à posição eletrônica. Só que agora, no capítulo 4, nós vamos ter a equação 4.4, o termo potencial coulombico, ele também é dependente da posição eletrônica e nuclear. Então essa equação aqui, ó, nós podemos reescrevê-la na forma contribuição cinética, termo cinético, hamiltoniano é constituído pelo termo cinético, termo coulombico, potencial coulombico dependente do elétron e do núcleo. Olha quem entrou aqui agora, esse R maiúsculo que não existia aqui. Mais meio somatória de I diferente de J, já falamos sobre isso aqui, 1 sobre RI menos RJ, seja I um elétron qualquer, J um elétron qualquer. Então aqui o termo de repulsão também. Psi de R é igual a E de R. Tudo bem? Então, a função de onda eletrônica, energia eletrônica, psi de R, função de onda eletrônica. Veja que não é função de onda total. Onde o subscrito R é energia eletrônica total, indica que essa função é uma função das coordenadas nucleares agora. E de R é igual a energia, função dos núcleos E1, E2, E3, E4 até o Rm. O que nós podemos fazer nessa função? Multiplicá-la pelo termo nuclear. Tá? Porque agora o termo coulombico ele não é dependente mais apenas da posição eletrônica, ele é dependente também do termo nuclear. Então veja ó, que E de R psi de R é igual a isso tudo. Ó, E de R psi de R. E de R psi de R é igual cinético, potencial eletrônico nuclear e repulsão. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar todos os termos por psi, pelo termo nuclear. Isso nós podemos fazer numa função. Podemos multiplicar todo o lado esquerdo por um termo, o direito pelo mesmo termo, dividir o lado esquerdo por um termo, o lado direito pelo mesmo termo, elevar todo o lado esquerdo numa equação a um valor, elevar a outro valor também. Então nós vamos ter aqui, ó, que E de R, psi de R, psi, que é o termo nuclear, mais a contribuição do termo psi, que é a contribuição nuclear. Então olha quem aparece no termo cinético aqui, ó. Menos somatória do enésimo núcleo laplaciano de 2m, termo cinético nuclear, que já havia sumido nos capítulos anteriores, para simplificar a resolução da equação de Schrödinger, nós havíamos cortado a contribuição nuclear, e ela volta agora, multiplica pelo psi, que é a função de onda do estado fundamental nuclear, então, ó, cinético nuclear, mais a repulsão nuclear. Psi de R psi, multiplicar novamente, é igual a energia total, agora não é mais a eletrônica apenas, ó, energia total, psi de R psi. Então, ó, multiplicamos pela função de onda nuclear aqui, multiplicado pela função de onda nuclear aqui, multiplicado pela função de onda nuclear aqui. Tudo bem? Nós podemos ainda pegar essa função que é dependente da parte eletrônica, mas tem um termo nuclear, e essa função que é dependente da energia total e da parte nuclear. Nós podemos somar as duas e colocar na equação de estrutura eletrônica maior de todas, que é o que nós fazemos aqui. Ó. Veja o que nós temos. Vamos falar em termos de equação, né? Ó, somando a 4.4 com a 4.5 e colocando a 4.1, que é aquela maior que tem todos os termos, nós temos então a famosa aproximação de Bohr-Oppenheimer que resulta na equação 4.6. O que está sendo feito aqui? 4.4. Menos somatória de I minúsculo, então elétron, termo cinético, mais somatória da contribuição do termo potencial coulombico, ó, Izinho, só que nesse caso é dependente de R minúsculo e R maiúsculo, então o potencial coulombico é dependente da posição eletrônica e nuclear, mais meio somatória de elétron 1 diferente de elétron J, eles têm que ser diferentes para não computar duas vezes, o meio para normalizar,
1 dividido pelo módulo de RI menos RJ, função de onda eletrônica é igual a energia de estado eletrônico, função de onda eletrônica, mais plus a equação 4.5. E de R, π de R, QC, contribuição nuclear, função de onda nuclear, mais os termos relacionados à contribuição nuclear que nós já discutimos, ó, cinético nuclear, repulsão nuclear, π de R, QC, já falei, termo da função de onda nuclear apenas, energia total, π de R, QC. Se nós somarmos as duas e colocarmos na equação maior que tem todos os termos, ó, cinético eletrônico, cinético nuclear, coulombico, seja ele de repulsão, elétron-núcleo, elétron-elétron, núcleo-núcleo, função de onda total, energia total, função de onda total, nós temos então a aproximação de Bohr-Oppenheimer, que é a equação 4.6. Esse é um dos grandes momentos já dessa aula, a obtenção da função da aproximação de Bohr-Oppenheimer e a equação 4.6. Na equação 4.6, nós temos então um hamiltoniano, uma função de onda, o alto valor, energia total, função de onda. Então, é uma autofunção. Então, nós temos termo cinético nuclear, termos potencial nuclear, termo eletrônico, onde a energia é dependente das posições nucleares. Esse é um grande problema que nós vamos ter, nós vamos passar a falar dele daqui para frente. QC, que é a função de onda nuclear apenas, energia total, QC. Bem, esse resultado é impressionante, uma vez que nós podemos obter da equação de Schrödinger de muitos corpos a equação apenas do núcleo. Então, essa é a equação. A partir da equação de Schrödinger de muitos corpos, nós obtemos a equação 4.6, que é a equação apenas com termos nucleares. O efeito dos elétrons ele está contido dentro da energia eletrônica E, que é a função de R1, R2, R3, R4, o qual age como um potencial efetivo no núcleo. Então, a energia eletrônica ela está contida dentro desse termo aqui, ó, certo? Que é dependente das posições nucleares, R1, R2, R3, R4 até Rn. Então, nós temos que o potencial efetivo que é experimentado pelo núcleo, o potencial efetivo pelo qual o núcleo está sujeito, é a soma da sua repulsão coulombica. Se é a soma da sua repulsão coulombica, é a sua repulsão com outro núcleo, certo? E a energia total eletrônica dos elétrons em volta desses núcleos que estão nas suas posições fixas. Ou seja, o potencial efetivo nuclear é a soma da repulsão de um núcleo com outro núcleo e da energia eletrônica dos elétrons que estão em volta desse núcleo para essa posição. Quando ele muda, nós temos que fazer o update dessa posição nuclear novamente. Tudo bem, gente? Então, nós temos que, contudo, existe um ponto fraco nessa equação, nesse formalismo, nessa premissa, que é, nós não temos garantia, nós não conseguimos ter a certeza de que a componente π de R é um autoestado da equação de Schrödinger. Tá? Então, nós temos aqui o π de R, vamos retomar a equação 4.4. Cinético eletrônico, potencial coulombico dependente do eletrônico e nuclear, termos de repulsão aqui, π de R é igual a de R, π de R. Só que nós podemos fazer isso aqui como contribuição linear dos orbitais atômicos. Lembra como é que a gente faz isso? Então, na maioria dos casos, mesmo se π de R não for um autoestado, π de R não for um autoestado da equação 4.4, certamente nós podemos escrever ela como combinação de autoestados. Então, nós podemos falar que o autoestado da π de R elevado a n, no caso n igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Então, é igual aquele cálculo da contribuição do acoplamento dos orbitais, combinação linear de orbitais atômicos. Então, nós temos que π de R é igual à somatória para todos os estados de C de R, que é um coeficiente, que é o coeficiente que nós vamos determinar, e C de R. Então, cada coeficiente tem atrelada a si a sua função de onda. Veja que é N e N. Tudo bem? Esse é um problema, porque nós estamos pegando o estado fundamental, a função de onda do estado fundamental apenas. Nós não estamos pegando as funções de onda de todos os outros estados.
Essa é uma aproximação que nós já estamos fazendo. Intuitivamente, nós podemos imaginar esse processo imaginando o núcleo se movendo tão lento, de forma que os elétrons sempre têm tempo o suficiente para reajustar. Então, nós temos o elétron, a posição nuclear e os elétrons em volta. Então, o núcleo se move tão lento até ele chegar numa outra posição, nós vamos chamar isso aqui de adiabático. Então, ele se move tão lento até ele chegar numa nova posição que dá tempo dos elétrons se acomodarem novamente. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a função de onda só do estado fundamental e não de todo o sistema, certo? De todos os estados que esse sistema evoluiu. Essa é uma aproximação que nós fazemos aqui. Os elétrons têm tempo de se reajustar e manter a sua menor energia do estado fundamental. Nessas condições, os elétrons não têm troca de energia com o núcleo, tá? Porque o movimento é tão lento do núcleo sair de uma posição até chegar noutra que os elétrons não têm troca de energia. Basicamente, eles vêm junto. Portanto, essa evolução nós chamamos de adiabática. Tá? Falei que existem alguns erros por nós não fazermos o psi de R igual ao coeficiente de R e o psi de R. E os erros são m dividido por m elevado a menos 1/4. Então, esse é o fator de escala. M é a massa do núcleo, m é a massa eletrônica, menos raiz, menos 1/4. Então, isso aqui dá a aproximação do erro. Por causa do chumbo, que foi aquele caso no qual nós tínhamos um potencial quadrático, deixa eu lembrar, um potencial quadrático, a função de onda, que parecia uma função de onda eletrônica, a função de onda eletrônica que era muito semelhante a uma função de onda, e a função de onda nuclear, que era tão estreita devido à massa do núcleo, lembra? Era quase que um ponto vertical, uma linha vertical. Então, para aquele caso do chumbo, a correção pelo menor estado de energia fundamental dá 4% de erro. Tá? Chumbo que tem número atômico, minha tabela está tampando. Chumbo tem número atômico 82, um átomo extremamente pesado. E uma das simplificações que esse modelo leva é nós não levarmos em consideração o acoplamento elétron-fônon. Tá? Isso vai vir, acho que só no capítulo 10, a questão do acoplamento elétron-fônon. Então, uma coisa que nós temos que determinar são as forças que atuam no núcleo. São essas forças que vão fazer com que esse núcleo saia dessa posição, evolua adiabaticamente para outra posição de forma tão lenta que os elétrons que estavam circundando esse núcleo evoluam também e não tenham troca. Então, as forças que atuam no núcleo, nós vamos ver aqui. Forças atômicas. Então, nós podemos sumarizar as equações que nós vimos anteriormente, e isso foi, então, a grande aproximação de Bohr-Oppenheimer que nós vimos. Então, os estados estacionários do núcleo podem ser descritos usando o hamiltoniano nuclear, como na equação 4.6. Então, nós vamos definir agora um hamiltoniano nuclear. Lembra que anteriormente nós definimos o hamiltoniano eletrônico, depois vimos o hamiltoniano monoeletrônico, a soma de hamiltonianos monoeletrônicos dando um hamiltoniano eletrônico, e agora não. Agora nós vamos ver aqui, ó, H, hamiltoniano, né, um operador, H de N, então hamiltoniano nuclear, vai ser igual menos a somatória do enésimo núcleo laplaciano do operador das posições que esses núcleos estão, sobre 2mi, M maiúsculo, relacionado então à posição nuclear, mais o termo U que é o potencial, a energia potencial do núcleo. Então veja, o termo U estava relacionado com aquele E lá, que é ó, a energia potencial do núcleo, que é dependente de R1, R2, R3 até o Rm. Vejam que o R é maiúsculo, portanto, a posição nuclear. Esse U de R maiúsculo, ele é igual a menos meio da somatória de I diferente de J, da repulsão nuclear, ó, Zi, Zj, Ri menos Rj, mais a contribuição eletrônica da energia. Então, veja, a energia potencial do hamiltoniano nuclear, ó, hamiltoniano nuclear é dependente do termo cinético e potencial, este, por sua via,
Por sua vez, o termo potencial é dependente da repulsão nuclear e da contribuição eletrônica, que é esse termo aqui. Então, aquela função, aquele gráfico que eu havia falado para vocês, ó, posição, função de onda, nós temos aqui um potencial externo quadrático sendo aplicado a esse sistema, nós temos a função de onda eletrônica, a função de onda nuclear, bem como uma linha. Nós vemos para esse gráfico que o elétron se comporta como uma onda, certo? Que o núcleo comporta quase como uma partícula fixa, pontual, nós temos quase que uma linha. Certo? E nós temos então que a dinâmica nuclear, nesse caso aqui, por conta da elevada massa do núcleo, nós temos que a dinâmica desse núcleo, ela não é mais dependente, devido às aproximações, nós podemos considerá-la não mais dependente da mecânica quântica. E resolver essa evolução, essa dinâmica nuclear, como é que o sistema evolui, usando mecânica clássica. E isso facilita muito os cálculos. Na verdade, as equações de Riemann-Feynman vão ser possíveis graças a isso, porque quando nós tratamos o núcleo de forma clássica, vocês já devem ter visto essa frase, certamente. Então nós fazemos o desacoplamento do termo eletrônico nuclear, então nós temos toda a parte mecânico-quântica descrita por termos eletrônicos, o núcleo pode ser feito de uma forma aproximada, um tratamento mecânico clássico. Então essa dinâmica de evolução da posição do núcleo desta posição para uma outra posição, do t igual a 0 com t igual a 1, ela pode ser feita usando mecânica clássica. Lei de Newton. Apenas leis de Newton, como vocês vão ver aqui. Então, esse operador, que é um operador quântico, ó, que tem um termo cinético e potencial, nós podemos reorganizá-lo, reformulá-lo, fazendo então a descrição quântica do núcleo como uma descrição clássica. Então, nós podemos tirar a parte do momento mecânico-quântica e colocar o momento clássico. Então, essa é a definição do momento na sua forma clássica. Então, nós vamos ter que aquele hamiltoniano anteriormente que eu acabei de mostrar, ele não vai ser mais um hamiltoniano nuclear quântico, agora ele é um hamiltoniano nuclear clássico, porque agora nós temos termo cinético hamiltoniano nuclear clássico, nós temos então termo cinético ao momento aqui, certo? Mais o potencial, certo? Então, hamiltoniano é a soma do termo cinético e potencial. O termo potencial está aqui. O potencial, por sua vez, era a contribuição da repulsão nuclear mais a energia eletrônica. Então, o potencial, a energia cinética está aqui, o termo potencial está aqui, e esse é o hamiltoniano clássico para o núcleo. Clássico apenas para o núcleo, lógico. Então, aqui nós já podemos inserir o formalismo das leis de Newton. Então, quando nós tratamos esse hamiltoniano de forma clássica, nós podemos usar as equações de movimento, nesse hamiltoniano das leis de Newton. Então, nós sabemos que m d de 2 de r dt2 é igual a menos d de u dr. E se vocês olharem essa fórmula, ela é claramente força igual a massa vezes aceleração. Então, massa do enésimo núcleo é a derivada segundo da posição nuclear, R maiúsculo de I. Vejam que as letras são fundamentais para nós fazermos a leitura físico-química do problema. É uma representação matemática, lógico, mas toda essa nomenclatura das letras é a que permite nós fazermos a leitura físico-química. Então, massa do enésimo núcleo, todos maiúsculos, é a derivada segunda da posição nuclear, R maiúsculo de I, derivada do tempo 2, dt2, é igual a menos derivada da energia potencial, posição nuclear, d de U, d de R, da posição nuclear de I. Então, essa é a força. Força é igual a, um termo negativo, então força é igual a massa vezes aceleração. Então, d de 2 de R, dt2, logicamente, aceleração. Então, nós temos que a força que atua sobre um núcleo, nós temos um núcleo aqui, a força que atua sobre esse núcleo, que é o que vai fazer com que ele se mova para a sua posição de equilíbrio, é igual a menos d de u dr. Tudo bem? Isso é muito claro.
Isso é muito claro para nós. Qualquer aluno que fez física clássica no primeiro, segundo ano sabe isso aqui. Tenho certeza que vocês físicos sabem isso aqui de cor salteado. Mas também tenho certeza que muitos químicos devem ter dúvida em relação a isso. E por conta disso eu trouxe então a nomenclatura antiga, a nomenclatura anterior para vocês se lembrarem. Então nós temos aqui M d rho de 2 dt2 d rho de 2 de R dt2 é igual a menos d rho de U de R. Então nós sabemos que força, que é esse termo, é igual a massa vezes aceleração. Então força é menos d rho de U dr. Nós sabemos pelas leis de Newton que força é massa vezes aceleração. Tá? Mas também sabemos que força, nós vamos chegar nessa equação, que força é dp dt. Então, dp dt, momento dt. dp do momento dt. Momento é massa vezes a velocidade. Então, força é d, derivada da massa velocidade, dividido por dt, quociente de dt. Massa é fixa, então ela pode sair desse derivando. Então, força é massa dv dt. dv dt é aceleração. Então, nós podemos reorganizar na forma que força é igual a massa vezes aceleração, porque aceleração é dv dt. Simples assim, tá bom? Só um slide, só para relembrar vocês. Então, quem tinha dúvida disso, ou ficou com dúvida por conta dos termos, que agora é termo nuclear, R maiúsculo, I, M maiúsculo, então está aqui a mecânica clássica, lei de Newton, equação do movimento. Tudo bem? Equação do movimento. Então, o que nós podemos determinar com isso? Nós podemos determinar a energia associada a uma molécula tão simples quanto o H2. Então, vamos supor que nós tenhamos um núcleo fixo de hidrogênio e um outro átomo de hidrogênio muito distante. Então, se nós aproximarmos, nós vamos ter uma distância ótima, certo? Nós temos essa curva de energia potencial. Se nós aproximarmos mais ainda, nós vamos ter o aumento dessa energia associada. É isso que nós vemos aqui, certo? Então, nós temos a energia potencial U em função de D, U em função de D, veja a distância em Bohr, energia em Hartree, então energia potencial 1 em função de D para a molécula de hidrogênio, união molecular H2+, como função da separação da distância HH. Nós vemos que quando esse átomo está muito distante, a energia se comporta como orbital 1s, e quando ele aumenta a aproximação desse átomo, então do hidrogênio, nós temos a distância de equilíbrio. Contudo, essa é uma aproximação nesse caso aqui, porque nós não pegamos onde eu parei aqui, a energia do sistema é 1, intuitivamente, Então, como nós pegamos apenas uma aproximação da função de onda eletrônica do orbital do elétron 1s, nós não conseguimos, para esse caso aqui que o Justino traz, a distância efetiva, a distância correta. Então, para essa primeira aproximação que eles pegaram, ó, esse cálculo resultou em 2,5 Bohr, mais ou menos. A distância entre os átomos, 2,5 Bohr, que sobreestima a distância, que na verdade ela é de 1,99 Bohrs. Então eu fiz esse cálculo para vocês verem, quando nós não subestimamos o cálculo, como isso bate realmente com o cálculo teórico. Para esse caso aqui, peguei uma molécula de H2, ó, HH2+, né, um H2+, esse íon. Fiz um cálculo OPT-FREC, um couple cluster, singleto, dubleto, AUG, CCPV, TZ. Então, algumas coisas interessantes. Ó. A distância desse núcleo 1 para o núcleo 2, ou também como nós estamos chamando aqui, do núcleo I para o núcleo J, vocês podem ver aqui, está pequenininha, mas deu 1,05 Andersons, o que resulta em 199 Bohr, que é quando nós não fazemos aproximação, nós realmente pegamos a função de onda, como no exemplo anterior do exercício. Então, esse cálculo bateu exatamente com o valor predito no exercício anterior, 1,99. Temos certeza que convergiu por conta das frequências, não há frequência imaginária, vejam aqui, certo? Então não tem frequência imaginária, o raio realmente foi 1,99. Então ele fez vários ciclos autoconsistentes para minimizar essa energia, até que ele viu que a força dava zero, então teve todos os critérios de convergência obtidos, 4 critérios, então ele parou o cálculo de otimização de geometria e foi para o cálculo de infravermelho, certo? De frequência. Vocês observam aqui, ó. Então, R1, a posição do núcleo,
X, a posição anterior, vamos falar muito sobre isso, ó, a posição anterior do núcleo, a nova posição, então o núcleo estava nessa posição aqui, ó, 19993, e aí a nova posição foi 19995, então dE dx, ó, o que é dE dx? Menos dE dx, é menos derivada da energia pela posição, isso é a força, né? Então ó, nós temos que aqui o menos d dx deu 0,002, a variação deu essa aqui, o delta linear, quadrático, delta total e tal. Então nós temos os critérios de convergência, ó. A força, o RMS e o deslocamento RMS. Então todos atingiram o critério de convergência, claro, dado o critério de convergência que eu escolhi nesse cálculo. Então, nesse caso aqui foi o default. Quando todos foram obtidos, o cálculo parou, porque não existe mais força atuando sobre esse núcleo, ele está na posição de equilíbrio, que é justamente o título desse capítulo agora, e o sistema para e vai para o cálculo de frequência. Vejam aqui ó, que posição 1, definido com 1, 2, nós temos por 1,05, e a derivada, menos d dx, igual a zero. Então, quando não tem mais forças atuantes sobre o núcleo, ele está na sua posição de equilíbrio. Tudo bem? E no tópico 4.3, esse que nós estamos vendo aqui é o 4.2, nós vamos estudar o cálculo, ó, como que nós vamos calcular as forças atômicas usando eletrostática clássica. Todo esse problema, a gente estuda muito mecânica quântica, mas nós temos que prestar atenção que todo problema mecânico quântico ele é resultado da eletrostática. Eletrostática básica, lei de Coulomb, certo? Porque é a repulsão de um núcleo contra o núcleo. Já pararam para pensar que um sistema tão complexo ele tem origem num fato tão simples quanto a eletrostática? Ou é a repulsão de um núcleo com núcleo, ou a repulsão de um elétron com elétron, ou é a atração de um núcleo com elétron, ou é a atração de um núcleo com elétron com outro. Então, na verdade, é um problema clássico que resulta um problema quântico, no caso clássico, a eletrostática. Então, nós vimos aqui ó, que para nós podermos minimizar esse sistema e obter a condição de equilíbrio, nós temos que minimizar a energia potencial U com respeito às 3m coordenadas nucleares que existem, porque nós estamos num sistema 3D, correto? Então, esse núcleo tem a possibilidade de se mover em 3 dimensões. Haja vista que cada dimensão tem seus valores positivos e negativos também. Vamos centrar o problema na origem, no 0, 0, 0. Tá? Então, nós temos para esse caso aqui 3m mais 1 graus de liberdade. Então, uma aproximação simples é calcular a du, uma aproximação bem simples e inicial é calcular a derivada du/dr, usando diferenças finitas, ou seja, usando métodos de elementos finitos. Nós fracionamos toda essa evolução nuclear em diferentes infinitésimos pedaços do avanço da dinâmica nuclear, quando ele sai de uma posição até a outra, tratamos isso de forma clássica, vamos chegar nas equações de Hellman-Feynman e vamos ao algoritmo de Verret para poder integrar tudo isso aqui. Então, ó, usando diferença finita, nós podemos deslocar tudo isso no eixo cartesiano e obter todo um mapa de configuração, todas as energias possíveis. Tá? O cálculo para essas forças já foi descrito na equação 4.13 que eu mostrei anterior, e nós temos então 3m mais 1 graus de liberdade para avaliar a curva de energia potencial, U. Tá? U que é a função do R, R1 até Rm. Enquanto, prestem atenção nisso, se por um lado o cálculo da repulsão núcleo-núcleo do termo na equação 4.9 é direta, equação 4.9, se por um lado é simples resolver esse termo, tanto é que eu coloquei ele em verde, a meio da somatória de diferente de J, de ZI, ZJ, quociente de RI menos RJ, se por um lado é fácil avaliar esse termo, na equação 4.9, o cálculo da energia eletrônica, esse aqui, ó, porque a energia potencial é a soma desse termo com esse. Esse é um termo fácil de ser resolvido, mas por outro lado, a energia eletrônica, que é a energia dependente de todas as posições nucleares, essa é bem complexa. Essa demanda muito cálculo computacional, demanda muito tempo. Então, nós temos um termo simples de calcular e um termo bastante complexo na equação 4.9. Então, para nós definirmos a força, calcular a força que atua sobre um núcleo, nós temos que fazer d-ROM de U, d-ROM de R. Tá? Então, nós temos que fazer a derivada da energia potencial em função da posição.
é energia potencial, é função desse termo verde aqui, que é o termo de repulsão, que é simples, mas essa energia é difícil de calcular. A energia eletrônica. Por quê? Porque, e isso nós já falamos em termos de troca e correlação, vocês viram bem nos capítulos anteriores, porque um elétron afeta o movimento do outro elétron, afeta a densidade eletrônica do outro elétron. Então, um elétron afeta toda a densidade eletrônica do outro núcleo, como visto nesse caso do hidrogênio aqui, ó. Vejam que aqui nós temos a função de distribuição de probabilidade π de R12 ao quadrado para um elétron no H2. Então aqui nós temos a molécula de H2, tá? Não H2+, como anteriormente. Então aqui nós temos um núcleo fixo, outro núcleo fixo. Esse problema nuclear aqui centrado no zero. Então nós temos aqui zero Bohr no eixo X, aqui centrado no zero, no Y. Então nós temos esse ponto, ó. Um núcleo, outro núcleo. Quando esse elétron que orbita esse núcleo vem para cá, nós temos, ó, uma repulsão eletrônica, certo? Quando esse elétron que orbita esse núcleo está centrado na posição nuclear, olha só, nós temos um centro, uma coordenada radial perfeita dessa distribuição eletrônica sobre esse núcleo. Por outro lado, quando esse elétron vem para esse outro lado aqui, nós temos uma distorção da densidade eletrônica devido ao efeito das cargas positivas sobre esse elétron. Então ele distorce para cá. Então veja, se ele centra aqui, a densidade eletrônica desse átomo está centrada. Se ele desloca para cá, a densidade eletrônica sobre esse átomo de hidrogênio é repelida para cá. E se ele está aqui. E se ele desloca para cá, a densidade eletrônica sobre esse átomo de hidrogênio aqui deflexiona para lá. Tudo bem? Isso é muito custoso do ponto de vista de demanda computacional de fazer. Demanda muito tempo. Em alguns casos é inviável nós fazermos isso. Aqui estamos resolvendo um problema como esse para o hidrogênio. Mas, por exemplo, nós temos um paper aqui, ó, paper de 2005, onde o professor Payne avalia o quão demorado é um cálculo como esse. Aqui ele fez usando dois tipos de cálculo. Ó. Um usando CASTEP, então nós temos aqui número de átomos e o tempo total para calcular, ó, Total Energy Calculation, com o ONTAP e com o CASTEP, uma molécula de DNA. Então, o cálculo da energia eletrônica. Então, ó, número de átomos e tempo do cálculo. Usando o CASTEP, então, que nós temos só uma pequena fração de molécula da parte DNA, só uma pequena ponte de hidrogênio aqui foi analisada, adenina, guanina, coisa bem pequena nós podemos ver. Então, no máximo, ele conseguiu avaliar mais ou menos 500 átomos. Tá? Então, com 500 átomos, demorou 50 horas. Para as mesmas 50 horas, usando essa nova metodologia que ele propõe, ó, ele conseguiu determinar a energia eletrônica de até pouco mais de 50 horas, ó, 56 minutos, de 2.606 átomos. É uma fita de DNA desse tamanho. Então aqui nós temos uma ponte bem pequena, uma fração minúscula do DNA, como mostrado, e aqui nesse caso, para esse cálculo aqui, usando CASTEP, e para esse outro caso, nós temos uma fatia bem larga, um elemento grande, significativo do DNA, 2.606 átomos. Esse cálculo aqui da energia de 2.606 átomos demorou 56 minutos. Muito rápido, né? 56 minutos. Usando 64 cores. Contudo, se nós fôssemos determinar a força para cada um desses sistemas, usando todos os graus de liberdade 3n+1, a força para cada um deles, ou seja, se nós tivéssemos que fazer o relax de cada sistema desse, o relax ou o PT, isso muda muito de acordo com o software que vocês usam. Nós teríamos que a força seria 3n+1, então, ó, 3 vezes 2.606 mais 1 vezes o tempo de 56, que é a energia para cada sistema calculado. Então, isso daria aproximadamente 10 meses para computar as forças, certo? Força igual a d rho de U dr. Variação da energia potencial aqui com a posição. Tudo bem, gente? Chegamos então nesse ponto, a necessidade para estudar sistema como esse, na necessidade
do teorema de Hellmann-Feynman, como nós vimos aqui na equação 4.6. Então, um grande desafio de calcular as forças sobre os átomos, principalmente a força que atua sobre os núcleos, ela vem do fato de nós termos uma equação simples e geral e termos que fazer todo esse cálculo de energia para 3n, no caso aqui eu falei 3n, que é o termo geral para grau de liberdade, mas é 3m, que são os núcleos, 3m mais 1 para todos. Então, o que foi proposto nessa época aqui é o teorema de Hellmann-Feynman. Nós temos que d rho de E, d rho de D, é integral de dr, conjugada a função de onda, d rho de H dt, função d rho de D, função de onda. Ou seja, a derivada de energia com a posição é integral em dr de todas as posições da função de onda e conjugada da derivada do hamiltoniano com a posição. Em outras palavras, o hamiltoniano, né, Hpsi igual a Fc. Em outras palavras, a derivada da energia com a posição é igual à integral da derivada do hamiltoniano com a posição. E isso, do ponto de vista matemático, é muito fácil, porque agora nós podemos, então, pegar aqueles hamiltonianos lá e fazer a derivada dele em relação à posição para calcular a força. Então, esse resultado significa que quando nós temos que calcular a derivada de um autoestado de um hamiltoniano com respeito a um parâmetro, um autoestado de um hamiltoniano com respeito a algum parâmetro, nesse caso aqui o parâmetro é a posição, d e d, nós podemos simplesmente calcular esse valor esperado, no caso esse valor que nós estamos querendo, a derivada dele em relação ao hamiltoniano, ou seja, a derivada da energia em relação ao momento, a posição, a derivada da energia em relação à posição é igual à derivada do hamiltoniano em relação à posição. Esse é chamado, então, de teorema de Hellmann-Feynman e nós podemos calcular a força desta forma. Então, nós temos que a força que atua sobre um I maiúsculo, se a força que atua sobre um I maiúsculo é o quê? A força que atua sobre o núcleo. Então, a força que atua sobre o núcleo é igual a ZI integral da densidade eletrônica obtida pelo DFT, da posição, R menos Rão, elétron menos núcleo, a posição eletrônica menos nuclear, posição eletrônica menos nuclear ao cubo, menos somatória de J diferente de I, Z de J, R de J, posição nuclear R de J, menos posição nuclear R de I, quociente de R de J, menos R de I ao cubo. Isso nos dá, então, a força, usando o teorema de Hellmann-Feynman, a força que atua sobre o núcleo. E nos prediz que é possível calcular isso, nós precisamos para calcular isso, nós precisamos para que o cálculo da força sobre o núcleo seja possível ser realizada, da densidade eletrônica. Então, o cálculo da força sobre os M átomos no nosso sistema pode ser realizado determinando a densidade eletrônica, N de R. Já falei isso nas aulas anteriores, então dependendo da formação de vocês, físicos ou químicos, alguns tratam N de R, outros tratam de ρ, haja vista que no artigo do Humbert com Chan é N de R, do ponto de vista físico, como a nomenclatura que os físicos usam. Para um set de coordenado como proposto, como diferente do que nós havíamos feito para o cálculo de 3m mais 1. Tá? Então, para esse caso aqui, já é possível ser realizado. Então, nós temos aqui novamente a força atuante sobre um núcleo I é igual a Z de I, integral da densidade eletrônica derivada da posição de todos os DRs. R' menos R de I, R' menos R de I ao cubo, quociente, menos somatória de J diferente de I, carga nuclear, posição nuclear, menos posição nuclear, quociente da posição nuclear, menos a posição nuclear ao cubo. Então, a força mecânico-quântica que atua sobre cada núcleo surge do campo elétrico gerado por um núcleo e pela densidade de carga eletrônica distribuída, certo? Em outras palavras, moléculas e sólidos tendem a um equilíbrio eletrostático clássico entre as cargas nucleares e a densidade eletrônica, o que resulta então nesses efeitos mecânico-quânticos complexos. Cai naquela questão que eu falei anteriormente para vocês. Um efeito tão simples como o efeito eletrostático, as questões eletrostáticas resultam num efeito mecânico quântico complexo.
Nós podemos então usar a densidade eletrônica do DFT, que nós calculamos anteriormente, aqui, e podemos fazer as repulsões dos núcleos para calcular a força. Se vocês pegarem, vocês vão ver que essa equação da força, ela sumariza basicamente o termo da energia potencial. Lá anteriormente nós definimos uma energia potencial, lembra do hamiltoniano nuclear? O hamiltoniano nuclear tinha o termo cinético e potencial, daí depois virou o hamiltoniano nuclear clássico. Então, o hamiltoniano nuclear tinha um termo cinético nuclear e o potencial era a soma das repulsões dos núcleos e de um termo eletrônico. É tudo o que Helmholtz-Feynman nos entrega de bandeja aqui, ó. A força que atua é a componente eletrônica e a componente de repulsão clássica, tá? Então, nós temos que ressaltar a importância da equação 4.37, usando a equação 2.47, ou seja, nós temos que trazer de volta aqui e retomar a questão do potencial Hartree. Lembra do potencial Hartree? O potencial relacionado à atração do núcleo elétron? No caso, quando foi definido o potencial Hartree nas aulas anteriores, nós ainda havíamos feito de forma simplificada usando o raio de Bohr, lembra? Que era só para o núcleo de hidrogênio e o elétron que orbitá-lo. Então, nós podemos inserir novamente aqui, retomando a equação 2.47, o potencial Hartree e deixar isso de forma explícita no termo do potencial eletrostático da posição do enésimo núcleo. Então, essa equação nós já tínhamos, a 437, que eu acabei de falar ela no slide antes do anterior. No anterior repeti ela novamente, todos os termos, então essa aqui. Helmholtz-Feynman, força de Helmholtz-Feynman, equação 4.37. Se nós somarmos essa equação, o termo nela, se inserirmos nela o termo Hartree, da equação 2.47, por isso que ele fala aqui, ó, lembra do potencial Hartree? A integral da posição da densidade eletrônica de um elétron acoplada à sua mudança. Então, o potencial eletrônico, a densidade eletrônica de R menos R', quando um elétron atua com outro elétron, quando ele muda de posição, ou quando ele subtrai um do outro. Então, nós temos aqui, ó, que a força dependente de I, que é a força de Helmholtz-Feynman, é igual a carga potencial eletrostático. Então, nós temos que o potencial eletrostático, ó, o E de I, que atua no núcleo, veja, campo eletrostático, potencial eletrostático E de I maiúsculo. Então, é o potencial eletrostático que atua no núcleo I maiúsculo. Ó. Ele é dependente do potencial Hartree do núcleo, R maiúsculo de I, ó, tá vendo? Laplaciando o potencial Hartree nuclear, tá aqui, e do núcleo. Então, nós temos que o potencial, o campo elétrico, é uma contribuição, então, eletrônica e nuclear. Aqui nós temos o potencial Hartree, que vinha daqui, ó, lembram? E o termo nuclear. O termo nuclear seria aquela parte mais fácil de calcular do clássica, né? Somatória de J, diferente de I, carga Z de J, R de J, menos R de I, R de J, R de I. Não confundam esse potencial Hartree eletrônico e nuclear. Então, aqui nós temos que o potencial eletrostático, E de I, é a contribuição dos elétrons, porque o potencial Hartree é dependente dos elétrons, veja, tudo elétron, R', mais para cada núcleo, o núcleo RI. Então, é o potencial eletrostático é a componente eletrônica e a componente nuclear. Então, a componente eletrônica dos elétrons que estão espalhados sobre o átomo R e das repulsões do átomo do núcleo I e J. Tudo bem? E o Feynman já predizia isso, né? O Feynman disse, ó, a força que atua, então, em qualquer núcleo, considerando esse núcleo fixo, em qualquer sistema de núcleo e elétron, então, né, a força eletrostática clássica de atração exercida no núcleo por outro núcleo, ou por uma carga, dada uma distribuição eletrônica de carga de todos os elétrons. Ou seja, finalmente, a força num núcleo é a carga desse núcleo, ó, a força do núcleo, então, é a carga desse núcleo, vezes o campo elétrico. Então, a força de um núcleo que atua no núcleo é a carga do núcleo vezes o campo elétrico. Que mais? Vezes o campo elétrico devido a todos os elétrons. E o campo elétrico, devido a todos os elétrons, é, então, a componente eletrônica, que correlaciona todos os elétrons, ó, a potencial Hartree, de todos os elétrons, e a repulsão nuclear.
devido a todos os elétrons, mais os outros termos relacionados ao núcleo. Esse campo é calculado de forma clássica, a distribuição de carga sobre cada elétron e sobre o núcleo. Feynman nos disse isso, então nós temos então os teoremas de Hellman-Feynman, e assim nós conseguimos calcular as forças que atuam sobre cada núcleo. Tá? E por que é interessante isso? Para nós podermos minimizar a posição desse núcleo, encontrar a posição de equilíbrio, onde nós temos que força é du dn. E como fazer isso? Bom, como encontrar a posição de equilíbrio das forças calculadas? Uma vez que o teorema de Hellman-Feynman nos diz que nós precisamos conhecer a densidade eletrônica para fazer esses cálculos sobre as forças atômicas, e isso nós já havíamos visto, o cálculo da densidade eletrônica, existe uma variedade de cálculos computacionais e de métodos que permitem fazer esse tipo de cálculo. Todos esses métodos são desenhados, foram feitos, construídos de forma a minimizar a energia potencial, U dependente de todas as posições nucleares. Energia potencial, lembra que é dependente então da energia eletrônica e da repulsão nuclear, usando os valores de U e suas inclinações, porque lembra que F é derrom de U, derrom de E, derrom de N, era a minimização da energia em relação ao momento, depende da nomenclatura que vocês usam. E por que tem um menos e por que tem inclinação? Porque nós temos que pegar o gradiente e minimizar todos esses valores. Para isso nós temos alguns métodos, certo? Alguns algoritmos que fazem isso. Aqui, os mais comuns são o Step Descent e o Conjugate Gradient, o CG, o pessoal chama de Step Descent ou CG, Conjugate Gradient. Dei um print lá nessa flag do quanto expresso, porque lembre-se que para calcular a energia eletrônica de um sistema, para fazer cálculos de estrutura eletrônica, não cálculo de otimização de estrutura, nós não precisamos colocar a flag íons. Lembra? Barra íons, nós chamamos de flag. Então, quando nós não temos a flag íons, nós não estamos pensando em fazer otimização de geometria. Seja de relax ou de BC-relax, otimização de uma espécie absorvida num slab ou de uma célula unitária, qualquer tipo de coisa. Quando nós queremos fazer otimização de geometria, ou seja, envolve o movimento nuclear, a dinâmica nuclear, um núcleo saindo de uma posição indo para outra, a força que atua nele, então nós temos que resolver as leis de Newton. Nesse caso, nós temos que usar a barra flag íons. E aqui nós temos como métodos, como algoritmos para nós usarmos os mesmos que foi descrito aqui pelo Justino, algum deles. O Step Descent e o Conjugate Gradient. Então nós temos aqui, os íons são fixos, os núcleos. Aqui nós temos o Step Descent, o Conjugate Gradient, tem Dant, Verlet também. Então, esses são alguns dos algoritmos usados. No caso de dinâmica também, dinâmica molecular nós usamos bastante, que no caso de dinâmica aí sim a resolução das leis de Newton, da lei do movimento. E por falar em lei de Newton e lei de movimento, nós temos então que para manter esses cálculos de forma simples, nós vamos ilustrar apenas como que se dá a otimização física do ponto de vista clássico. E não vamos pegar um algoritmo desse aqui. O que o Justino está querendo dizer é, em vez de abrir todo o formalismo de um conjugate gradient, um step descent, explicar toda a nomenclatura, todo o código do programa, como é que faz a otimização e toda a etapa relacionada ao algoritmo, qual é a diferença de um algoritmo do outro, nós vamos fazer uma otimização clássica aqui, só para vocês verem o que ele fala. Então nós temos aqui massa derrom de 2 dx, derrom de dt2 é igual a força. Então, força é massa vezes aceleração. Aceleração derivada da segunda posição com o tempo, dt2. Então, a força é menos derrom de u, derrom de x. Vamos considerar um potencial quadrático, certo? C que multiplica x ao quadrado. Onde esse átomo, esse núcleo, está na posição quando a derivada for zero. Então, ele está no x igual a zero. Esse ponto é o ponto de x igual a zero. Aqui aumenta, o ponto de mínimo seria um ponto de mínimo igual a zero. Uma forma de conduzir esse núcleo a um mínimo de energia, esse sistema a um mínimo de energia, é dissipar a energia, certo? Então nós temos aqui uma posição nuclear tal
E nós temos que fazer esses ciclos de otimização, usando esses algoritmos, até ele otimizar um mínimo de energia. Para ele sair dessa posição e chegar no mínimo de energia, uma forma que foi feita é inserir no termo da equação dinâmica de movimento de Newton um termo dissipativo. E esse termo dissipativo aqui, ele é parecido ao movimento de uma partícula no meio fluídico, no meio viscoso. Então nós temos que m d-rho de 2 dx, d-rho de tt2 é igual a menos d-rho de u dx, menos porque é o que vai amortizar essa energia que esse sistema está nessa posição e vir para cá, a força atuante nessa posição e a força para cá, lembrando que aqui em Helmholtz nós temos que minimizar a força que atua sobre um núcleo até essa força ser igual a zero, então nós temos o ponto de equilíbrio, que é justamente o capítulo o título deste capítulo. Então nós temos que essa forma de fazer essa dissipação de energia é 2m tal dx dt. Tal é a constante de tempo. E nós temos então algo parecido com essa equação aqui. Ó. Se nós integrarmos essa equação, veja que nós temos dx e dt. Então, se nós isolarmos e integrarmos a evolução do sistema, por que eu falo evolução? Porque nós tínhamos resolvendo ela unidimensionalmente. Nós tínhamos um núcleo nessa posição, que era um x diferente de zero, e ele tem que voltar com x igual a zero. Então, nós tínhamos a força atuante sobre esse sistema, num x diferente de zero, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x sei lá quanto, xn, x igual a zero. Então ele voltou para a posição. Então nós temos a dinâmica unilinear dele vir para cá até ele vir para cá. Então se nós pegarmos a lei de Newton e integrarmos ela unidimensionalmente, dx e dt, nós temos que x é igual a x0, cosseno de ômega t, seno ômega t sobre ômega t, e exponencial de um termo negativo, ou seja, um exponencial que decai, de t, do quociente de t e tal. Nós temos que o ômega ao quadrado é 2cm menos 1 sobre tal ao quadrado, massa, constante, constante de tempo. Então, nós temos um termo que dissipa, como se fosse inserido na equação da dinâmica de Newton, e integrando nós temos esse termo que decai exponencialmente. Então, ó, devido a esse termo da equação 4.43, aqui, que é um termo de valor negativo que tem um decaimento, considerando uma partícula qualquer no ponto zero, x igual a zero, depois de poucas oscilações porque nós temos uma função periódica aqui, depois de poucas oscilações nós vamos eventualmente ter um mínimo de energia depois de varrer toda essa curva de energia potencial. Tá? Energia potencial nesse caso unidimensional, estamos saindo de uma posição e chegando na outra, mas se nós fizermos os 3m mais 1, nós vamos ter uma PES, Potential Energy Surface. Nós teremos em x, positivo e negativo, y, positivo e negativo, e z, positivo e negativo. Então, nós teríamos uma curva de energia potencial, como se fosse uma curva mesmo. Tá? E todas aquelas questões, dado se o x não for diferente de zero, quando nós fazemos o cálculo da frequência, vai surgir uma frequência imaginária, pontos de célula, toda essa questão. E por isso que esses cálculos são tão derivados, são tão demorados, porque envolvem a derivada segunda. Tudo bem? E como que nós fazemos? Nós precisamos integrar essa dinâmica da lei de Newton. E como que isso é feito? Ó, na prática, essas equações de movimento são resolvidas numericamente discretizando o tempo, ou seja, t de i é igual a i mais ΔT, ou seja, o tempo vai ser igual a um contador. Então, nós temos que fazer esse cálculo em incrementos de tempo. Lembrando que o incremento de tempo ele tem que ser até uma ordem menor, quanto mais melhor, né? Do que a menor constante de tempo do sistema. Ou seja, se vocês estão otimizando um sistema, não sei qual sistema, mas a menor constante de tempo que tem é a da água, da vibração da água. Lembrando que a vibração da água ela pode ser simétrica, assimétrica ou então tesoura. Vocês pegam frequência 1 sobre período, vocês vão saber a menor frequência de vibração. Então, vocês têm que fazer um ΔT menor do que aquela escala de tempo, porque vocês têm que resolver a taxa de integração da equação de movimento de Newton tem que ser mais fina, vamos chamar mais fina porque o incremento é maior, a discretizar matematicamente, maior do que o tempo de uma constante de tempo do sistema, do que a menor constante de tempo do sistema. Então, seja aí 0, 1, 2, 3, um contador, isso é feito usando diferenças finitas, né? O método de elementos finitos. Ah, professor, então para fazer os cálculos de otimização de energia usa-se elementos finitos? Sim, para calcular energia também. Por isso que nós temos aquele grid.
quando nós escolhemos lá no Gaussian como é que vai ser o grid da malha de integração. Então, ó, retomei essa equação para vocês verem que é exatamente a mesma, só que com revolução temporal e de posição também. Ó. Força e massa vezes aceleração. Então, massa d ρ de 2x dt2 é igual a menos d ρ de u dx menos 2m tal dx dt. Então, o que nós temos aqui? Ó? Massa d ρ de 2 de x, derivada segunda da posição, com tempo. Então, vai ser x mais 1 e o x menos 1, certo? Se é derivada segunda da posição, então o quanto ele movimentou menos o quanto ele estava anterior. Então, ó, x mais 1 menos 2xi mais xi mais 1. xi mais 1 menos 2xi mais xi mais 1. Dividido quociente de ΔT2, lembra do ΔT aqui, ó? Nós temos o d ρ de t ao quadrado, que é igual a força. Então, esse é o termo da massa, esse é o termo da aceleração, que é igual a força, menos aquele termo que dissipa a energia. Então, o termo que dissipa a energia, ó, 2m tal, dx dt, dt 2ΔT, certo? E aqui nós temos, então, xi mais 1 menos xi menos 1, a nova posição menos a posição anterior. Então, para cada ponto xi, o xi está nessa posição. Nós temos um xi mais 1, que é a próxima posição, e um xi menos 1. Ou seja, para cada posição nuclear, nós temos 3 sets da posição atual, a de evolução e a anterior, para ver se a força vai minimizar ou não, porque se essa nova posição, mais 1, não minimizar a força, ela não é computada, ou ela até é descartada e computa-se outra. Tudo bem? xi igual a x tg. Um método simples de resolver essas equações de movimento de Newton é o algoritmo de Wellert, porque essas equações são discretizadas e elas precisam ser integradas. Então, o algoritmo de Wellert é que nos propicia isso. Então, ó, xi mais 1, ou seja, a evolução do próximo passo vai ser 2 dividido por 1 mais eta, né? Acho que esse termo chama eta, que é ΔT sobre t, está relacionado à constante de tempo, xi, menos 1 menos ni, 1 mais ni, xi menos 1, lembrando que esse ni aqui está relacionado à constante de tempo, mais kappa, o kappa é ΔT ao quadrado sobre m, 1 mais ni, vezes a força. Então, a nova posição vai levar em consideração os termos do tempo, do núcleo e da constante de tempo. Termos relacionados ao ΔTm aqui, termos relacionados à evolução temporal, a constante de tempo aqui e a força. Ou seja, essa equação 4.45 indica que depois de um set de depois de se ampliarem duas condições iniciais de coordenadas nucleares, vamos chamar aí de coordenadas nucleares I e J, a posição 1 e a posição próxima, não IJ porque IJ são átomos distintos, a posição nuclear num ponto e a nova posição. Num tempo 0 e tempo 1, porque ela estava num tempo 0 e evoluiu para o tempo 1. Nós podemos gerar uma série de configurações, x0, x1 e x2, que vão convergir para um mínimo da curva de energia de potencial. Tá? Tudo isso é necessário fazer esse procedimento para calcular forças e o set de coordenadas para computar, então, as forças de Hellmann-Feynman. Tudo isso é feito, então, para calcular as forças que atuam sobre o núcleo usando o teorema de Hellmann-Feynman. Tudo bem? E isso, pessoal, é feito de forma cíclica. Então, nós saímos aqui desde... Estamos quase fechando o capítulo. Nós saímos desde da equação de Schrödinger completa. Daí depois falei para vocês que na equação de Schrödinger eles desconsideraram o movimento nuclear. Então, agora nós vamos considerar o movimento nuclear. Desacoplamos a função de onda eletrônica da função de onda nuclear. Depois, nós multiplicamos a função de onda nuclear em uma equação. Então, nós tivemos duas outras equações de Schrödinger, uma dependente do núcleo e uma nuclear apenas, e uma dependente eletrônica multiplicada pela componente nuclear, colocando todas elas na equação inteira, na primeira equação que leva em consideração todos os termos, nós temos, então, a separação nós temos então a equação de Schrödinger, uma equação parecida com a de Schrödinger, mas para a contribuição nuclear. Então nós temos como se fosse uma função de onda
nuclear. E de fato é, porque nós temos a contribuição, a função de onda eletrônica e a função de onda nuclear. Certo? Então nós desacoplamos o termo eletrônico do termo nuclear e isso foi feito por aproximação de Bohr-Oppenheimer. Então nós chamamos que o termo hamiltoniano nuclear ele era a contribuição do termo cinético potencial, e o potencial era a contribuição da repulsão e da energia eletrônica. A energia eletrônica tinha que inserir nela o potencial Hartree, e o potencial Hartree antigamente era dependente apenas das posições eletrônicas, só que agora o potencial Hartree ele tem que ser dependente da posição nuclear, embora que seja diabático, porque quando um núcleo sai de uma posição e vai para outra, ele vai de forma tão lenta devido à massa, que os elétrons não trocam energia com o sistema, então eles movem junto, os elétrons movem junto com o núcleo adiabaticamente. Então nós teríamos o potencial Hartree também. E nós vimos então que nós resolvemos tudo isso usando a equação do movimento, força, massa vezes aceleração. E nós chegamos então que as forças que atuam sobre um núcleo podem ser dadas como as forças de Hellmann-Feynman. E o próprio Feynman falou, e nós mostramos isso cada termo nas equações, que as forças que atuam no núcleo é a contribuição da repulsão dos núcleos e a densidade eletrônica que orbita nele. A densidade eletrônica que orbita nele, consequentemente, só foi possível porque nós inserimos aqui o potencial Hartree. Veja que uma coisa chama a outra. Uma vez dada a força, nós podemos discretizá-la, porque nós temos que minimizar a força no sistema, porque dF, força é igual a d rho de U, dx tem que ser igual a zero, a força não atua mais sobre o sistema, e ele atinge o ponto de energia de mínimo de energia. Sem força, mínimo de força. Configuração de equilíbrio. Equilíbrio, a palavra que eu queria buscar. O que mais? Para fazer isso, nós usamos elementos finitos, o método das diferenças finitas, para discretizar. Depois nós retomamos as equações da lei de Newton e temos que colocar um termo de amortização, como semelhante a uma partícula andando no meio viscoso, que foi o que eu descrevi no slide anterior, mas ali nós ficamos com o termo dx e dt. Então, quando nós separamos dx e dt integrável, nós usamos o algoritmo de Verlet para poder fazer isso e chegamos então nesse termo aqui e para calcular as forças que atuam sobre o núcleo. Isso é feito de forma cíclica. Seleciona dois núcleos, calcula a Hellmann-Feynman, faz um cálculo, se minimizou a energia, aceita ou não. E é feito de forma cíclica, usando os algoritmos que eu mostrei ali. Dois deles que o Justino traz é o Stephen Denson e o Conjugate Gradient. Então, isso é feito de forma cíclica assim, um flowchart, um esquema flowchart para encontrar a posição de equilíbrio no material a 0 Kelvin, usando DFT e as forças de Hellmann-Feynman, usando o integrador de Verlet. Então, ou seja, nós chutamos então a posição inicial para duas posições nucleares, R1 e Rm, vejam os R's maiúsculos aqui. Então, calcula a densidade eletrônica usando essas equações, densidade eletrônica calculada usando o N de R, o ρ, que nós usamos via DFT. Calcula-se então as forças de Hellmann-Feynman, nós temos F de I, veja que I é maiúsculo nuclear. Fazemos o update da posição nuclear usando o integrador de Verlet. Essa nova posição nós aceitamos ou não. Se aceitamos, o sistema converge, se não, retoma aqui e minimiza a densidade eletrônica novamente. Hellmann-Feynman, update de posição nuclear e aceita. Sim ou não? Se não, volta aqui, minimiza a densidade eletrônica, energia, Hellmann-Feynman, update da posição nuclear, aceita a posição até nós termos um átomo de hidrogênio aqui, um outro aqui, distantes, eles minimizam forças atuantes até chegar no mínimo de energia. Nesse mínimo, d rho de U dx é igual a zero, é um ponto de derivada nula, certo? A equação vem, a curva de energia potencial desce e sobe. Qual que é o ponto de derivada nula dessa equação? Pelo amor de Deus, é o ponto de inflexão. Nesse ponto não existem forças atuantes, o sistema está na sua configuração de equilíbrio. No ponto desse aqui, distância entre esses dois átomos. Certo, turma? Então, chamanos e chamanas na aula que vem, nós vamos ver Justino, capítulo 5, que é grande ou pequeno. 5, página, não tem página, 66. Estruturas, condições de estrutura dos equilíbrios. Cálculos teóricos experimentais. Book módulo. Book módulo da célula unitária. Lá.
Minimizar. Certinho, gente. Então, até a próxima aula.